Bom, tocamos em análise on-chain. Ô, Breno, você quer compartilhar a sua tela? Bom, vamos lá então. Deixa eu mostrar aqui logo o que eu trouxe para vocês. Bom, vamos lá. Esse aqui, Dá uma aproximada aí, tá? esses dados que eu separei são baseados no último artigo da Glassnode, que saiu no dia 30, então tem 2 dias que saiu, e ele traz algumas informações de possivelmente nós já termos realmente chegado no fundo ou estamos muito próximo disso. Porém, no final, por mais que tudo que eu fale aqui no início dê um pouquinho de esperança, no final talvez nem tanto. Então vamos chegar lá. O primeiro gráfico que ele mostra, a primeira informação que ele mostra é em relação ao múltiplo de Mayer. Né? Para quem não sabe, múltiplo de Mayer é um número que a gente chega, um valor que a gente chega quando a gente divide o preço atual do Bitcoin pela média de 200 dias, né? E geralmente esse múltiplo de Mayer, quando ele está abaixo de 1, são momentos interessantes de se fazer compras de Bitcoin. E a gente viu que no momento mais extremo dessa correção de preço, a gente chegou a um número de 0,55, né? Ou seja, o Bitcoin estava com um desconto de 45% em relação ao valor da média de 200 dias, né? E foram apenas 127 fechamentos em 4.186 dias, né? Que a gente tem de histórico da média de 200 dias, ou seja, um total de 3% dos dias na história do Bitcoin fecharam com esse valor. Então, um valor bem interessante para a gente estar realizando compras, né? Para a gente estar acumulando nossos satoshis. A outra informação que esse artigo da Glassnode trouxe foi em relação ao MVRV. Para quem não sabe, mais uma vez, MVRV, a gente chega a esse valor dividindo o market value, né, o valor de mercado, pelo realized value. Realized value já é um conceito um pouquinho mais difícil, mas tentando deixar ele da maneira mais básica possível, é o valor que um Bitcoin foi movimentado pela última vez, né? Então esse é o realized value que eles levam em consideração. Porém, existe o valor normal, né, o valor que a gente vê do MVRV, mas nesse caso é interessante a gente colocar um desvio padrão. Então a gente usa o MVRV Z-Score, né? Então, como a gente pode ver, desvios padrões abaixo de -1 tem um forte histórico de ajudar a identificar a formação de fundo do Bitcoin, né? Até agora, às vezes que a gente chegou com desvio padrão de -1, ele sinalizou subvalorização para os fundos que aconteceram em 2015, em 2018 e rapidamente no Corona Crash. E, nesse momento, a queda de junho no preço do Bitcoin fez com que o Z-Score fosse o menor valor já registrado. A gente chegou a um desvio padrão de menos 1,45. Então, também mais uma informação que corrobora para um possível fundo do Bitcoin ter sido formado, né? Foi bem É interessante. compra, hein? É compra. Para longo prazo, é que assim, longo prazo, que assim, ó, tem que separar o que é compra de curto prazo e o que é compra de longo prazo. exato. Para Quando longo a gente, prazo, para daqui 3, 4, 5 anos, tá no preço excelente. 23, 22, 24, 20. Agora, se quer comprar para vender mês que vem, daí a análise já é totalmente outra. Né? exato. Então, para longo prazo, acumular para daqui 3, 4, 5 anos para o próximo halving, cara, de 20, de 18 a 25, tá um preço super descontado, assim, não tem muito mais o que descontar. Isso pode cair mais? Pode. Só que o negócio é ir fracionando, comprando semanal ou comprando mensal, que daí tu vai fazendo um preço médio legal, visando daqui 2, 3, 4 anos, né? Não visando daqui 6 meses, por exemplo. Exatamente, exatamente. Outra informação que eles trouxeram aqui é em relação à rentabilidade mensal comparada com a rentabilidade anual dos long-term holders, né? Então, os holders de longo prazo. Então, o que ele mostra aqui é que a gente chegou num patamar e a gente já está há 397 dias nesse patamar, em que a rentabilidade mensal dos long-term holders é menor do que a rentabilidade anual deles,
né? Então a gente pode ver que em outros momentos, nos outros fundos que a gente teve, também a gente teve uma quantidade de dias significativa. 451 dias lá em 2018, 238 dias em janeiro de janeiro a julho de 2020, e agora a gente já está a 397 dias em que essa rentabilidade mensal dos holders de longo prazo é menor do que a rentabilidade anual deles, nesse vermelho aqui que a gente vê, nessa área vermelha. Para quem gosta de médias, esse estudo também trouxe para a gente uma comparação, né, em relação às médias. O que ele trouxe aqui para a gente? O preço, o realized price, como eu falei para vocês, o preço realizado desses long-term holders, ele está na faixa dos $22 mil, que é exatamente onde atualmente se encontra a média de 200 semanas, né? Que muita gente fala que a média de 200 semanas, ela mostra, nas últimas vezes, no passado, mostrou o fundo do Bitcoin. Então, o Bitcoin vai lá, até perde um pouco essa média, forma o fundo verdadeiro e depois volta a subir. Aconteceu isso já, estávamos abaixo da média de 200 semanas recentemente. Agora já estamos brigando ali para ficar um pouquinho acima dela. Mas o preço realizado, ou seja, digamos que o custo dos long-term holders está em média em $22 mil, corroborando com a média de 200 semanas. A base de custo dos investidores de curto prazo está em $28.500, o que corrobora também com a média de 111 dias, que também está ali na faixa dos $30 mil, uma outra média muito utilizada, né, para a gente ter ali como suporte nas quedas. E o Realized Price to Liveless Ratio, que basicamente é o valor justo implícito dos hodlers, ou seja, o valor que os holders de longo prazo, eles acreditam como um valor justo para o Bitcoin, está na faixa dos $35.800, corroborando com a média de 200 dias. Ali em cima a gente falou da média de 200 semanas. E aqui a média de 200 dias está em $35 mil. Então ele faz uma comparação, acho que o Rubens caiu aí, faz uma comparação entre essas médias que ele falou e também esses outros valores que a gente viu. Bom, tudo isso que eu falei até agora dá um certo ânimo para a gente de que possivelmente chegamos ou estamos muito próximos de um fundo verdadeiro para o Bitcoin, correto? Correto. Isso aí eu acho que isso. Ninguém tem dúvidas. Porém, o que ele traz já no fim desse outro artigo... Cara, você montou uma aula, coisa... rapaz. Diz respeito à base de custo para os long-term holders, tá? Que essa base de custo, ela está sendo negociada acima do custo agregado para todo o mercado. O que isso quer dizer? É uma divergência que a gente tem em possíveis fundos, né? Quando a gente chega nos fundos, ou seja, o preço médio dos long-term holders está acima do valor de mercado, né? E isso está acontecendo nesse momento, como aconteceu em fundos anteriores. Porém, a duração dessa divergência de baixa do mercado em fundos anteriores variou de 248 a 575 dias. E o que a gente tem de negativo é que, no momento, estamos a apenas 17 dias. Ou seja, podemos ter chegado no fundo? Com certeza. Vamos sair agora do fundo? Isso que nós não temos como afirmar. Está muito recente, está tudo muito recente, e a gente pode ter um longo período de baixa, de bear market, de inverno cripto pela frente. Basicamente. Cara, muito bem colocado.